Bem-vindos à segunda aula. Hoje a gente vai falar sobre onda harmônica plana. Esse é o objetivo principal dessa aula. E aqui o nosso cronograma para ir acompanhando o avanço da disciplina. Então, quando a gente fala de ondas eletromagnéticas, a gente tem que lembrar da equação de ondas, que a gente tira ali das leis de Maxwell. Então, o laplaciano do campo é igual a μ0ε0 vezes a derivada segunda no tempo do campo. A mesma equação para o campo magnético e elétrico, que no fundo são três equações de onda, uma para cada componente do campo. A velocidade de propagação na equação de ondas, na equação básica de ondas, a gente sabe que é o termo que multiplica a derivada segunda no tempo, é 1 sobre a velocidade de propagação ao quadrado. Então a gente tem que a velocidade da luz vai ser 1 sobre raiz de μ0 ε0 ou 1 sobre raiz de με, se eu tiver em um meio material, mas esse é assunto para outra aula. Então, o que é uma onda plana? A onda plana é aquela que se propaga em uma única direção do espaço. E ela tem esse nome porque as frentes de onda, que a gente vai falar um pouco mais para frente, são planos paralelos consecutivos, tá certo? Então, se eu pegar a equação de ondas, eu escrevi ela aqui em coordenadas cartesianas, eu vou falar que a onda plana é a solução dessa equação cuja função de onda depende apenas de uma coordenada espacial. Depende, por exemplo, só de x e não de y e nem de z. Então, isso quer dizer que o módulo, a direção e o sentido dos vetores e e b, eles só vão variar com x e com o tempo. Então, eu vou buscar uma solução desse tipo. Então, eu vou escrever aqui um exemplo de solução. É o campo, é uma amplitude vetorial ali, seno de kx menos ωt, para o campo elétrico, para o campo magnético, seno de kx menos ωt mais delta. Tá certo? E aí, a gente vai usar as equações de Maxwell para obter algumas propriedades dessas ondas. Então, vamos começar pela mais simples, que é a lei de Gauss. O divergente do campo elétrico é igual a zero, tá certo? Eu estou considerando o divergente de campo elétrico zero porque a gente está em uma região do espaço onde não existem cargas. Então, só o que gera divergência para o campo elétrico é a presença de carga, a densidade de carga. Aqui não tem, então o divergente do campo elétrico é zero. Então, escrevendo isso em coordenadas cartesianas, eu posso resolver e achar alguma coisa aqui. Veja que eu estou buscando uma solução que só depende de x. Então, a derivada com relação a y e a derivada com relação a z vão ser zero. Então, eu chego que a derivada da componente x desse campo com relação à coordenada x vai ser zero. Isso me dá um campo constante. E isso não é uma onda, tá certo? A minha onda ela tem que oscilar. Isso implica que aquele vetor amplitude ali, E0, ele é perpendicular à direção de propagação, ele é perpendicular a x. Se houver componente do campo, da onda, ela não vai estar na direção x, ela vai estar na direção y ou z. Ou seja, a onda eletromagnética plana ela é uma onda do tipo transversal. Tá certo? O campo elétrico ele vai oscilar num plano perpendicular à direção de propagação. O mesmo vale para o campo magnético, já que divergente de B é igual a zero, inclusive em qualquer caso. Então a gente pode escrever uma onda plana transversal, por exemplo, como tendo um campo elétrico que oscila na direção Y. De novo, lembrando que esse campo pode oscilar em qualquer direção. Y, Z ou uma combinação das duas, desde que seja uma direção perpendicular à direção de propagação, que aqui no caso a gente escolheu como X. Certo? Então isso aqui é o que a gente chama de uma onda plana harmônica linearmente polarizada. É um nome muito grande, mas ele diz todas as características dessa onda. A parte do linearmente polarizado a gente vai ver mais para frente. Então agora eu vou usar outra equação de Maxwell, a lei de Ampère, para derivar mais propriedades para essa função de onda. Então eu vou usar aqui o rotacional do campo elétrico é igual a menos a derivada temporal do campo magnético. Bom, escrevendo o rotacional do campo elétrico em coordenadas cartesianas, muito fácil, todo mundo sabe isso aqui de cabeça. Não, tô brincando, gente? Não precisa saber isso aqui decorado, mas vocês têm que ter visão crítica e olhar, se achar alguma fórmula na internet, olhar a componente x, ela só vai ter as componentes y e z e as derivadas com relação a y e z. Certo? O mesmo vale para y. Aqui isso vai aparecer zx. Enfim, assim por diante. Não vão pegar fórmulas erradas aí, senão vai dar ruim.
Então vamos lá, vamos trabalhar essas derivadas aqui. Primeiro, essa derivada aqui é nula, né? Por quê? Porque a função de onda só depende de x. Ou seja, se você estava assustado com esse monte de derivada, pode ficar tranquilo. Só vai ter duas derivadas com relação a x aí. O resto é tudo zero. Essa próxima derivada, derivada da componente z do campo com relação a x, nesse caso aqui vai ser zero porque a gente escolheu assim. A gente escolheu uma onda que não tem componente z. Ela só tem componente y, tá certo? O campo elétrico vai estar oscilando na direção y. Isso não é verdade sempre. Isso foi uma escolha, é o exemplo que a gente está fazendo, tá bom? Então tome cuidado. E aí, a outra derivada com relação a y é zero também. Então só sobra a derivada da componente y com relação a x, na direção z chapéu, é igual à derivada de b com relação ao tempo. Daqui já dá para tirar uma coisa, tá certo? O campo b ele vai estar na direção do z chapéu. Mas vamos lá, então eu fiquei com essa equação aqui. E tarefa para vocês, né? Sempre que aparecer esse texto azul claro, é uma tarefa de vocês, vai compor um trabalho que vale nota, vocês resolverem essa equação. Né? Então, basicamente, vocês vão fazer essa derivada do campo elétrico, né? Pegar aquela minha função de onda ali, derivar com relação a x, e depois integrar os dois lados da equação do tempo. Né? Resolvendo isso daqui, vocês vão obter um campo magnético, que é desse formato aqui. Né? Aquele B1 na direção z chapéu é a constante de integração, a integração no tempo que vocês vão fazer. Mas é um campo constante também, não é uma onda, então não vou me importar muito com isso. Então, no fim, eu vou ficar com um campo magnético nesse formato aqui. E isso quer dizer que, dado um dos campos da onda, o outro campo fica definido pelas equações de Maxwell, no caso aqui pela lei de Faraday. Tá certo? Então, a gente tem esse resultado importante aqui. Basta eu saber um dos campos da onda eletromagnética, usando a lei de Faraday ou a lei de Ampère, eu chego no outro. Tá certo? Algumas observações. Primeiro, não há diferença de fase entre o campo elétrico e magnético. Vou voltar só um pouco aqui. Vejam, eu cheguei no campo magnético, que é seno de kx menos ômega-t. Aquele delta é zero. Aquela constante de fase, ela é zero. A gente pode voltar mais ainda e ver quando eu escrevi de novo isso daqui. Né? Então eu escrevi um campo que é seno de kx menos ômega-t mais delta, né? Uma constante de fase que seria representativa da diferença de fase entre os dois campos. Mas não tem, a gente descobriu isso. Fazendo a conta, o campo magnético oscila em fase com o campo elétrico. A outra coisa é que a amplitude de B é muito menor que a amplitude do campo elétrico, ou seja, ela é E0 dividido por C, se a velocidade da luz é da ordem de 10 elevado a 8. Os campos eles vão oscilar em direções perpendiculares entre si, ou seja, a gente pôs um campo elétrico que oscilava na direção Y e a gente calculou achando um campo magnético que oscila na direção Z. Então eles vão oscilar em direções perpendiculares entre si, ambos perpendiculares à direção de propagação da onda. E a gente tem uma propriedade, então. O produto vetorial entre o campo elétrico e o campo magnético, nessa ordem, né, E vetor B, vai dar K chapéu, a direção de propagação da onda. Vejam que eu estou pegando aqui só os versores, eu não estou trabalhando com módulo. A gente vai ver o módulo disso aqui mais para frente. Então, essa propriedade é importante. Dado o campo elétrico e o campo magnético da onda num certo ponto no espaço-tempo, eu consigo saber para onde essa onda está se propagando, tá certo? Então, uma imagem aqui para representar a onda eletromagnética, bonitinha, com o campo elétrico em vermelho e o campo magnético em azul, tá certo? Mostrando esses planos, né? A direção de propagação e o plano onde oscila o campo elétrico e o plano onde oscila o campo magnético, tá certo? É uma figura bonitinha, a gente encontra na internet, mas cuidado, eu peguei essa figura porque ela tem um erro. Né? E o erro é justamente relacionado a essa última propriedade. Se eu fizer o produto vetorial do campo elétrico com o campo magnético, a direção de propagação está para cá, tá certo? Não é necessariamente um erro, porque ele não fala nada sobre a direção de propagação. Mas quando ele põe esse eixo, essa setinha para frente, com um C indicando a velocidade de propagação, ele meio que está querendo dizer que a onda se propaga naquela direção. Mas não se engane, essa onda, a gente usa essa propriedade, ela está se propagando para cá, contra esse eixo C que ele colocou aí, tá certo? Então, de novo, use a internet, mas vocês têm que ter o conhecimento para fazer
uma análise crítica das coisas, ok? Então, se a gente pegar uma onda se propagando na direção contrária a x, o que vai mudar? Bom, vai mudar aquele sinal ali, que vai mudar um outro sinal no campo B, tá certo? Então, eu vou mudar de seno de kx menos ômega-t para seno de kx mais ômega-t. E isso, na hora de calcular o campo magnético, vai dar um sinal menos, ou seja, o campo magnético vai estar no sentido menos z chapéu, tá certo? Então, tarefa para vocês também, mais uma tarefinha. A partir desse campo magnético, com o sinal menos ali, calcule o campo elétrico. Use a lei de Faraday ou a lei de Ampère, tanto faz. Use alguma das equações de Maxwell. Use um método que vocês acharem melhor. E a partir desse campo magnético, mostre que vai dar aquele campo elétrico. Ou não, pode ser que esteja errado aqui no slide. Vocês vão dizer para mim, tá certo? Então, essa onda plana, eu posso representar ela não se propagando numa direção específica, num eixo específico. Eu posso escrever de forma geral uma onda que se propaga em uma única direção, mas essa é uma direção qualquer. Né? Eu vou representar ela desse jeito. Né? Eu já coloquei aqui uma exponencial complexa, onde eu tenho k, o vetor de onda, escalar r. Onde esse r é o ponto do espaço onde eu estou medindo, onde eu estou observando a onda. Tá certo? E aí, o versor que me dá a direção de oscilação da onda vai ser um n chapéu, de forma que n escalar k dá zero, ou seja, são vetores ortogonais. Outro aspecto muito importante é o espectro de frequências, a revolução das ondas eletromagnéticas. Né? Tem muita coisa que é onda eletromagnética, ou seja, tem a mesma natureza. Só mudando a frequência, eu mudo completamente a utilidade ou a forma com que a gente usa essa onda tecnologicamente. Então, a gente tem aqui um espectro que vai desde frequências altíssimas, né? Raios gama, raios X, raios ultravioleta, até ondas de rádio amador e comunicação em aviões. Olhando mais de perto, a gente tem aí no meio a luz visível, ou seja, a parte do espectro eletromagnético que os nossos olhos detectam. A gente vê que essa parte do espectro ela é muito pequenininha, né? A gente tem uma gama muito maior de fenômenos acontecendo. O nosso olho só percebe ali frequências da ordem de 10 elevado a 15 Hz. Para falar um pouquinho de tecnologia mais atual, a gente tem ondas de celulares, né? Como que os celulares se comunicam com as antenas e com satélites, usando frequências ali de 450 a 2.700 MHz, né? Então MHz é 10 a sexta, está ali mais ou menos na região de ondas de rádio, ondas de televisão. A internet móvel 4G usa a banda ali entre 600 MHz a 700 MHz, né? Então já está mais perto ali do 10 a oitava. E a internet móvel 5G que está vindo aí vai usar entre 24 GHz e 52 GHz, né? Então já está bem mais perto do 10 a décima, né? Que é micro-ondas e ondas de radar. Talvez por isso esse aumento tão abrupto na frequência da onda tenha causado aí certas teorias de conspiração que o 5G vai causar câncer e outras coisas, mas esse é um assunto para outra hora. A gente tem também umas coisas que são realmente perigosas, né? Então esse aqui é um laser, não é um sabre de luz, tá? Não se engane. É um laser portátil de altíssima potência ali na região do azul para o violeta. A tecnologia laser fez uma revolução industrial, uma revolução tecnológica, processo de fabricação, entre outras coisas. E outro prêmio Nobel que apareceu foi o desenvolvimento de fibras óticas, né? Então, guias de onda para confinar a luz, fazer ela se propagar para onde eu quero e transmitir informação em altíssima velocidade. Então, era isso na aula de hoje, pessoal. Não se esqueçam de ir lá no Moodle, fazer a tarefinha para contar a participação, a presença de vocês nessa aula e já vão fazendo as tarefas que eu coloquei. Essas tarefas vão se acumular e vocês vão entregar no único arquivo um dos trabalhos valendo a nota do curso, ok? Até a próxima!